Nós queremos cumprimentar a todos, queridos, amados, amigos e irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início a mais um programa Conversas de Louvor. Nós estamos aqui na Central de Comunicações da Igreja Cristã Maranata e uma alegria muito grande saber que você está aí nos acompanhando, a você pela TV Manaim, canal 126, a você também que está assistindo esse programa no YouTube. Não deixe de dar o joinha, o like e também compartilhar esse programa, né, nos grupos de WhatsApp, grupos de louvor da igreja, né, e também mandar para amigos, para parentes, vizinhos, colegas de trabalho, para que também possam estar conhecendo esse programa e conhecendo as plataformas, os canais da Igreja Cristã Maranata. E assim nós vamos anunciando o Evangelho Eterno. Quero cumprimentar nosso querido Fábio Salazar, do Departamento de Louvor da Igreja Cristã Maranata, nosso companheiro aqui, que está sempre no programa conosco. Fábio, alegria estar recebendo você aqui conosco mais uma vez. Paz do Senhor Elias, paz do Senhor a todos que nos assistem. É uma alegria para nós estarmos aqui hoje, né, com esse violão bonito aqui sendo dedilhado. E quem está dedilhando esse violão bonito, como disse o Fábio, é o nosso querido pastor Josué. Pastor, alegria estar recebendo o senhor aqui. Alegria minha estar aqui nesse programa, Conversas de Louvor, né? Muita satisfação estar aqui, muito grato por receber, né, esse convite. E nós vamos falar, né, no programa hoje, né, sobre o violão, né, a importância do violão, né, como é que foi o violão no início da obra, né, era um instrumento, o primeiro instrumento mais usado, né, e o pastor vai mostrar alguns ritmos, né, Fábio? Fábio que está conosco aqui, pode nessa abertura falar um pouco mais aqui sobre o que nós apresentaremos no programa hoje. O violão é um instrumento que teve muita utilidade no início da coletânea cifrada, inclusive. As convenções dos ritmos, quando foram feitos, porque era um instrumento, continua sendo um instrumento muito utilizado, mas no início da igreja, uns anos atrás, era mais utilizado ainda. E o pastor Josué participou desse início da coletânea cifrada, dos ritmos, das convenções dos ritmos, né? E ele vai falar um pouco sobre esse histórico aí, né, pastor Josué? Isso mesmo. E é isso que nós teremos no programa de hoje e, mais uma vez, a gente pede os irmãos que avisem os instrumentistas da igreja, porque o programa hoje está muito bom. E o pastor vai apresentar para nós os ritmos, né? Falar sobre a importância do violão, o violão numa serenata, o violão numa visita, né? Então, a gente já vai começar o programa, o pastor dedilhando aqui, vamos ficar nessa comunhão por alguns segundos, o que habita no abrigo de Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E nesse bloco agora, nessa participação, nós temos a presença aqui do nosso querido pastor Josué,
E eu queria passar para você, Fábio, o assunto que nós vamos falar agora aqui sobre violão, sobre ritmo, o Salazar, o Fábio Salazar, que é do Departamento de Louvor da Igreja Cristã Maranata, está mais por dentro aqui sobre esse assunto. Fábio, você poderia aí conversar com o nosso querido pastor Josué sobre esse assunto que nós vamos falar agora, sobre violão, sobre ritmo, né? Então, beleza, o pastor Josué, ele toca o violão e ele, inclusive, ele gravou alguns louvores que os irmãos podem ouvir na madrugada, que é exibida aqui na Rádio Manaim. Dedilhado, né? Isso, dedilhado, os louvores instrumentais, que às vezes tocam nos cultos também, alguns o pastor Josué gravou, inclusive foi até, estava lembrando aqui, que foi o período da pandemia também, né? Ele gravou alguns louvores. Mas ele vai falar a respeito do violão, a respeito desse instrumento tão importante para a igreja, né, pastor? Verdade, verdade. Paz do Senhor, prazer participar, né, aqui desse programa. O violão, ele foi o nosso primeiro instrumento na Igreja Maranata. Nós não tínhamos, na época, a riqueza, né, o recurso que a gente tem hoje, né, com vários outros instrumentos, o teclado, o contrabaixo, a bateria, o sopro, as cordas. Nós não tínhamos esse recurso. Então o violão, ele era o instrumento principal da igreja. Até porque o violão, ele tem a grande facilidade, o benefício, né, podemos dizer assim, de que ele é um instrumento acústico, né, e ele pode ser tocado numa visita, né, num apartamento, um lugar menor. Então o violão é um instrumento propício para isso, para madrugada, para serenata, né, reuniões de oração, né, aquela reunião do grupo de assistência depois do culto que vai cantar um louvor. Então o violão, ele tem essa versatilidade. Momento solene, né? Momento solene. Então o violão, e por esse motivo, por esse fato, hoje ainda ele tem uma importância e sempre terá, justamente por causa desses momentos especiais onde o violão ele tem uma função muito importante. Quanto aos ritmos, né, nós vamos falar um pouquinho aqui dos ritmos e abordar principalmente dois, fazer uma lembrança, até porque o Fábio comentou que as pessoas até hoje, né, elas perguntam sobre os ritmos, e eu me lembro, Fábio, que naquela época que esses ritmos, né, foram concebidos e feitos e colocados na coletânea, houve uma gravação, né, onde a gente saiu só a mão ali e o ritmo sendo demonstrado para que os irmãos pudessem executar nas igrejas. Como eu disse, o violão como instrumento principal. Eu me lembro assim, que você chegava no culto, era 2 bancos de violão, só violão. Então qual era a preocupação? Na hora que fosse executar um louvor, cada um fazia um batido diferente. Então a sonoridade disso podia causar, né, até um som mais confuso, um ruído. Então naquele momento vieram os ritmos, né? Veio a unificação dos ritmos, que ficou uma referência de como fazer as batidas. Então como que foi feito isso? Nós fizemos um levantamento de todos os ritmos, né, que se aplicavam aos louvores nossos e definimos uma referência. Qual seria o batido de referência? Para que, né, os irmãos pudessem começar a aprender a partir disso. Então hoje aqui nós vamos relembrar, na verdade, né, relembrar 2 ritmos. Nós chamamos de básico. E aí tem um fato interessante, que alguns ritmos nós adotamos um nome próprio. Convenção. Nós convencionamos alguns nomes que só se conhece na igreja Maranata, né? É claro que são ritmos que em outro local, em outro ambiente, têm o seu nome, né, são caracterizados, denominados,
Mas para tocar na igreja, nós, naquele momento, entendemos que seria melhor termos alguns nomes de referência próprio. E o básico é um deles. Por exemplo, o básico você não vai ver esse ritmo em lugar nenhum. Esse nome não é conhecido fora da Igreja Maranata, né? Então, e ele foi chamado de básico porque é o ritmo de quase que todos os louvores. De fato é básico. De fato é o básico. Qualquer louvor ele entra. O que eu faço? O básico, faz o básico. Faz o básico. Então ele é um ritmo assim que ele tem uma aplicabilidade em diversos louvores. Então ele foi chamado de básico por causa disso, né? Então esse ritmo básico, por exemplo, ele é aplicado no louvor Quando Buscamos, Amo ao Senhor, né? Então vários louvores, né, com esse compasso que a gente chama de quartenário, né, ele se aplica. Eu vou lembrar aqui, tem muitos anos isso aqui que a gente fez, e eu vou relembrar aqui, vou tentar, não que eu esteja velho, né, mas vamos relembrar aqui. Então o básico, a primeira, uma observação importante na hora de fazer o ritmo no violão, é de que há uma necessidade de que se preste atenção nos baixos dos acordes. Porque, veja, o acorde nesse momento é o acorde de Dó maior. Executar o ritmo a partir da sexta corda, que é a Mi, não é adequado. Porque o baixo, nesse momento, está em Dó. Então é interessante, é importante, né, para uma boa execução, começar a bater a partir da quinta corda, que o dedo na terceira casa é a nota Dó. A gente chama que é o baixo do acorde, a tônica. Então eu vou fazer em cima do acorde Dó maior, tá, para a gente poder fazer essa execução. Então o ritmo básico é... Observe que eu estou batendo a partir da quinta corda, né? Eu vou fazer um Sol maior agora, porque mudará o baixo. Então, Sol maior, o baixo agora está na sexta corda, o dedo na terceira casa, que é a nota Sol, e aqui é o baixo do acorde Sol maior. Então, a execução, ela fica a partir da sexta corda, tá? Então, no louvor Quando Buscamos, por exemplo, ele se aplica a esse ritmo, que é o ritmo básico. Então, ficaria... Só uma breve lembrança. Ainda dentro do ritmo básico, a gente estava até conversando com o Fábio sobre esse assunto. Nós precisamos de evoluir os violões para o dedilhado. É importante que se aprenda a fazer o ritmo, o batido. É importante, porque às vezes você está tocando na igreja sozinho, só tem um violão. E você fazer o ritmo, você terá uma altura de som maior. Isso faz com que a igreja até cante na tonalidade, né? Porque ela está ouvindo melhor, né, o som do instrumento. Mas cultos como madrugada, uma visita, uma reunião de oração, o dedilhado é muito importante para esse momento, para esses momentos, né? Então eu vou passar aqui. Qual seria um dedilhado que nós poderíamos usar no louvor cujo ritmo é o ritmo básico? Então, um dedilhado seria esse daqui, ó. Não sei se a câmera consegue se aproximar, né, para a gente demonstrar. Por favor, Fábio, você pode segurar a coletânea? Então, o dedilhado seria esse daqui. Eu vou fazer ele... né, num tempo menor, depois a gente faz num andamento maior.
Então, se nós fôssemos dar aqui número aos dedos, né? Eu vou chamar de 1, 2, 3 e 4. Então, eu estou trabalhando com o dedo 1, 2, 3 e 4. Então, faço um revezamento aqui entre o dedo 2 e o dedo 3. Então, observe. Bato a primeira corda com o dedo 4, volto com o dedo 2, o dedo 3 e retorno com o dedo 1, que é o polegar. Então, essa é a execução. Muito bem. Mas esse dedo, o dedo polegar, ele descansa, ele apoia na corda seguinte. Eu ia perguntar isso ao senhor, pastor. Sim. Eu estava reparando aqui, esse dedo do senhor ficar realmente ali nessa posição. Eu ia perguntar. Exatamente. Maravilha. Então isso se chama tocar com apoio. Então eu executo o baixo do acorde, mas o dedo polegar ele apoia na corda seguinte. Então, quando nós estamos executando esse dedilhado em cima do acorde de Dó maior, então essa é a execução. Observe que o dedo vai apoiar exatamente o que foi observado, né? Exatamente. Então eu vou fazer agora uma pequena parte desse louvor, né? Nós vamos fazer a sequência Dó maior. Logo em seguida, nós vamos fazer o Sol maior com a terça no baixo, que é a nota Si. Depois vamos fazer o Lá menor. Vamos fazer o Fá maior, o Sol maior e retornaremos ao Dó maior. Exatamente usando esse dedilhado, esse arpejo, pode ser chamado de dedilhado ou arpejo. Observe que o dedo polegar ele apoia na corda seguinte. Então esse é o dedilhado que pode ser aplicado ao ritmo básico. Existe um detalhe também nesse dedilhado que nós podemos aumentar a quantidade de notas no tempo. Aqui eu estou fazendo um dedilhado onde eu estou usando colcheias. Eu estou usando 2 toques em um tempo. Mas eu posso aumentar a quantidade de toques por tempo. Então, por exemplo, eu poderia executar, é o mesmo dedilhado, mas a gente aumenta a quantidade de notas que vai dar dentro do mesmo né? tempo. Aí nós vamos dar movimento. Exatamente. Observe que a dinâmica mudou. É o que o Fábio colocou. Foi dado movimento, né, a esse dedilhado, a esse arpejo. Aumentamos a quantidade de notas por tempo. Estávamos trabalhando com colcheia, agora com semicolcheias. E os 3 exemplos que o senhor deu pode ser usado cada um em uma determinada ocasião, exatamente, né? O ritmo, no caso, quando um culto na igreja, esse dedilhado mais limpo, vamos dizer assim, com menos notas, pode ser usado na madrugada, num exatamente, momento mais solene, e esse com mais preenchido, no momento que precisa de mais ritmo, né? Exatamente. Principalmente quando o violão ele vai ser usado no conjunto e que não tem o teclado, porque é importante fazer essa observação. O teclado também é um instrumento que faz arpejo.
Então o violonista, ele precisa de estar atento àquilo que o teclado está executando e vice-versa. Se o teclado ele está preenchendo com muitas notas, arpejando o acorde, então o violão ele precisa de fazer menos notas por tempo. Então é onde ele vai fazer um arpejo mais contido. Agora, se ele não tem o teclado, ele precisa de preencher. Se a opção foi fazer o dedilhado, ele precisa de preencher. Então, por exemplo, uma flauta vai fazer a melodia, ou a gaita, né, que nós tínhamos aqui no programa anterior. Então, o violão ele vai preencher um pouco mais, porque agora ele não tem o teclado, que é um instrumento que, na função de arpejar, ele é uma função similar ao violão. Então, esse é um detalhe importante, né, Fábio? Sim, inclusive, até voltando um pouco aqui, o senhor falou sobre a questão do vídeo, os vídeos que o senhor fez, né? Esses vídeos são famosos, né? Eu, de vez em quando, eu estava comentando aqui com o Elias, de vez em quando eu recebo lá no Louvor do Presbitério, no e-mail, um pedido desses vídeos dos ritmos. E agora nós tivemos a oportunidade aqui de relembrar para os irmãos esses ritmos, né? O exemplo aqui do básico, e acrescentando aqui o dedilhado correspondente a esse ritmo. Então é até interessante do que o Fábio está falando. A você que está nos assistindo, especialmente no YouTube, você pode pegar o link desse programa, né, e colocar nos grupos de WhatsApp, dos grupos de louvores, né, e falar sobre essa aula que nós estamos tendo aqui, né, Fábio? Estamos aproveitando ao máximo aqui a presença do pastor Josué, e até porque ele também participou do início, né, desse trabalho, e que até hoje é recordado, né, o senhor falou 90 e do ritmo. Bem, eu tenho 43 anos, né? Eu tinha na época 16 anos, 17 anos, né? Do vídeo, dos vídeos, né? Dos ritmos. Naquele momento que nós gravamos. Até hoje né? Os irmãos pedem esses ritmos. Agora, pastor, o senhor estava falando sobre duas fileiras de banco com os instrumentos. Então, a obra foi crescendo, né? E algumas igrejas também maiores, né? Então, o número de instrumentos foi chegando, né, Fábio? Como o senhor também falou, foi chegando flauta, foi chegando teclado, né? Até instrumentos de sopro, né? Saxofone. E como é que está o violão hoje? Sim. Como é que foi a chegada desses instrumentos? E hoje, até hoje, o violão ele é muito importante, tanto no culto, né, quanto em serenatas, né? Você não pode levar um teclado para serenata ou numa casa de um irmão, até às vezes consegue levar, mas o violão ele é muito mais prático, né? Ele tem o seu lugar, né? Verdade. Tem um fato interessante, que no último seminário de louvor que nós tivemos, estava até comentando com o Fábio, foram feitas oficinas, né, de instrumentos. E a proposta foi que cada um de nós, né, preparássemos um material para poder trabalhar, né, com o nosso instrumento. E o fato é que nós esperávamos, na responsabilidade do violão ficou eu e a Juliana, né, porque a Juliana também é uma violonista. E é interessante que ela toca o violão de corda de aço, né? E eu toco o violão de corda de nylon. São duas visões, duas formas diferentes de apresentar o violão, mas que cada um tem uma função muito importante, né? Principalmente a corda de aço, quando você precisa de um ritmo, mais ritmo, né? Que precisa de um movimento maior, né? No executar, a corda de aço ele tem uma função importante. Mas nós esperávamos, porque quando nós nos lembramos daquele seminário lá no início, onde os ritmos foram passados, naquela época, era o templo do Manaim, o templo principal, todo ele preenchido com violão. Imagina isso. E dessa vez, né, quando nós fomos para a sala para receber os violonistas, para passar o material que tínhamos preparado, tinha apenas 2
violonistas. Então achei interessante isso. Por quê? Porque com essa diversidade de instrumentos, né, essa riqueza que nós temos hoje, as pessoas estão procurando muito por outros instrumentos, pela flauta, pelo violino, pelo saxofone, pelo trompete. E muitos enfim. tocam, né? Muitos que tocam flauta, esses instrumentos que você está citando, também tocam violão. Esse fato que o Fábio falou é importante porque o violão ele é um instrumento completo. Enquanto o saxofone é um instrumento de melodia, o violão ele faz ritmo, harmonia e melodia. Então ele engloba todos os elementos musicais, né? Então, justamente, quem toca um outro instrumento geralmente passou pelo violão, porque passando pelo violão ele tem uma noção completa, né, dos elementos da música, né? Ritmo, harmonia e melodia. Mas, voltando aqui, a gente ficou surpreso, né? Nós ficamos surpresos porque só tinham 2 violonistas. E por que eu quis citar isso? Porque eu quero dizer uma coisa, nós não podemos abandonar o violão. E o que nós estamos observando, né? O que nós estamos observando nas igrejas? Pelo fato de surgirem outros instrumentos e o violão ficar como um instrumento de passagem, o violão está ficando só no nível do batido. Não está sendo, né, não está ocorrendo uma continuidade, um avanço nisso. Então, sendo aperfeiçoado. Então, é onde a gente percebe, por exemplo, às vezes eu vou na visita e levo o irmão para tocar o violão. Aí daqui a pouquinho na visita ele está... Né? Pode, né? Dependendo, não tem problema. Mas o dedilhado, nesse momento, ele é fundamental. Na madrugada, você espera um dedilhar do violão. Você não espera o violão batido. Então, hoje, o que nós percebemos? Uma necessidade de avançarmos dos ritmos, do batido para os dedilhados. Né? Os dedilhados e depois também para os acordes. Né? A primeira coletânea que surgiu foi a coletânea nível 1, onde só se usava os acordes naturais com os baixos na sua fundamental. Mas a coletânea nível 2 já tem os acordes, né, com algumas tensões, né, que nós chamamos, e com baixos invertidos. Então, assim, nós estamos vendo que é necessário um caminho para aperfeiçoar o violão, para que realmente na madrugada, na visita, numa reunião de oração, ele tenha essa aplicabilidade, que tinha no passado, porque como só tinha o violão, as pessoas avançavam mais, né? Aperfeiçoavam. E nós precisamos de retomar isso, né? Certo, porque o violão, ele nunca vai deixar de ter a função tão primordial que ele tem. É o que nós comentamos aqui. É difícil levar um teclado para uma visita. Mas o violão é fácil de levar. E ele é completo. Ele tem ritmo, ele tem melodia e ele tem harmonia. Então ele é completo. Ele oferece tudo que é necessário para aquele momento, né? Então o violão nós nunca podemos esquecer, até porque ele marcou o início. Ele marcou os nossos cultos do início, né? Cultos que o Senhor, né, visitou e continua visitando a igreja. Mas aqueles momentos com o violão, quantas experiências, né? Quantas lembranças, né? Nas serenatas, né, Fábio? Então, sim, assim, com certeza. Isso é maravilhoso. E hoje também, hoje é muito atual as cantatas, né, que são feitas. E o instrumento de violão é importante para as cantatas, as serenatas, os trabalhos que são feitos evangelísticos, né? Importante. Maravilha, porque nas cantatas, serenatas, os irmãos vão andando e o irmão vai tocando, a irmã vai tocando o instrumento, né? Isso é realmente maravilhoso. Não tem como você andar pela rua empurrando um teclado e tocando, né? Verdade. Maravilha. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nós queremos agradecer a presença do nosso querido pastor Josué, né? E tivemos essa aula e mais uma vez a gente fala para os nossos queridos irmãos
compartilhar esse link, né, em grupos de WhatsApp, de grupo de louvor, e também comentar com aqueles irmãos que porventura já comentaram, né, com você ou com vocês sobre esses vídeos, né, e que pediram os vídeos também lá no presbitério, mandaram o e-mail, né? Está aqui agora disponível para todos os irmãos essa aula que o nosso querido pastor Josué deu para nós, né? Então nós queremos agradecer a presença do Senhor aqui, querido. Amém. Elias, eu até gostaria de sugerir que ele terminasse com ele tocando um louvor, encerrando, tocando o louvor no violão. Vamos. Nós, no início, havíamos até falado que iríamos abordar 2 ritmos, mas pelo nosso tempo, né? Então nós vamos deixar o ritmo, né, o balada, né, o compasso 6/8 para uma próxima oportunidade. Então vamos aqui fechar com um louvor, né? Vou tocar o louvor Ó Pastor de Israel. Maravilha, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, né? Apenas ali no dedilhar já fala o nosso coração. E me lembra também a madrugada, o culto a meio-dia, né? Quando estamos com os pastores ao vivo ali na Rádio Manaim, quando a gente fala assim, é momento de oração, né? Que os irmãos vão orar, aí a gente toca aqueles louvores instrumentais, dedilhados ali, e no momento de oração. E nós queremos agradecer aqui a presença do nosso querido pastor Josué, nosso querido irmão Fábio, também a você que está nos assistindo, não só pelo canal do YouTube, mas também no canal 126, né? Os irmãos que estão aí na TV aberta, na parabólica, acompanhando a programação aqui da TV Manaim. Então nós queremos nos despedir de todos, queridos, amados, amigos e irmãos, com a paz do Senhor Jesus.